Marcos Mendes é doutor em economia pela Universidade de São Paulo, pesquisador do INSPER e especialista em políticas públicas. Ele também foi chefe da assessoria especial do Ministério da Fazenda nas gestões do Henrique Meirelles e do Eduardo Guardia entre 2016 e 2018. Ajudou a construir o já extinto teto de gastos, onde também trabalhou na revisão do marco regulatório do petróleo, na reforma da Previdência e na reforma da relação do Tesouro e Banco Central. Marcos Mendes é autor do Porquê é difícil fazer reformas econômicas no Brasil, porque o Brasil cresce pouco e é coautor de O Dia do Juízo Final. Enfim. Ou ele sofre um problema de crise de confiança fiscal antes das eleições de 26, ou até mesmo perde o controle da inflação antes de 2026 e não se reelege, essa é uma situação. E se ele não se reeleger, a gente vai repetir o nosso ciclo, né? Que vem um governo, arrebenta fiscal, aí vem outro numa situação de crise, em que o mundo político aceita algumas reformas, aí você reforma, e quando tira um pouco o nariz fora da água, começa o jogo outra vez, né? Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é esse governo conseguir levar até o final sem ter uma crise fiscal, de confiança fiscal, sem perder o controle da inflação, mas quando for reeleito vai viver o seu momento Dilma no primeiro ano do próximo mandato, porque vai estar com as contas muito deterioradas. A gente está falando de um aumento de dívida PIB de 12 pontos percentuais em um mandato só, no momento em que o PIB está crescendo, o PIB nominal está crescendo bastante, né? Então, não é uma deterioração fiscal trivial. Então, uma vez reeleito, o governo vai viver o seu momento Dilma no primeiro ano do segundo mandato, ou do quarto mandato. Você fez um paralelo, até usando o PIB aí como parâmetro, né, do crescimento do Brasil pré-crise ali dos anos 2015 e 2016, que está parecido com o crescimento do Brasil agora nos últimos anos. Não estou dizendo que a gente já vai ter uma crise análoga a 2015 e 2016, mas além desse crescimento do PIB, que pode ser aquela euforia logo que precede a queda, quais outros paralelos que dá para fazer com aquela época e quais pontos que hoje parecem até mais graves do que naquela época e até talvez pegando um pouco da agenda mais institucional? Vou começar pelos pontos mais graves. Naquela época, a dívida PIB era 53% do PIB. Em 2013, 2014, era 53% a dívida bruta. Hoje é 78,5%. Tá? Em 2013, na véspera da crise, a taxa de juros de uma NTN-B de 6 anos estava aí na faixa de 4,5%. Hoje está acima de 6%. Então, você tem uma dívida maior com uma taxa de juros maior, né? Então, o potencial de deterioração, de acelerar a deterioração, é muito maior, né? Você tinha, naquela época, um boom de commodities que sustentava, né, toda essa deterioração da fiscal estrutural, né? Hoje você não tem mais isso, né? Junta esse fato com a historinha que eu contei no começo da entrevista de deterioração das relações institucionais, político-institucionais, que é algo que é difícil de consertar, a gente fica preocupado, né? E o que você vê de possíveis sinais assim que a gente pode estar enxergando nos próximos meses para começar a falar, pô, olha só, aquilo dali que a gente estava avisando desde aquela época, olha o efeito, um deles pode ser a inflação pode ser um efeito dessas políticas de estímulo, tem mais coisa que pode começar a sinalizar de que realmente está tomando um rumo que não é bom? Olha, a inflação é a primeira sinalização. O segundo ponto é que a gente fica muito vulnerável ao humor externo. Então, a gente pode dar sorte, né? O Fed diminui taxa de juros, tem um pouso suave na economia internacional, as coisas vão bem e a gente ganha um fôlego, né? Eu sempre falo que embora a gente seja uma economia fechada, a gente é muito dependente do exterior por conta da situação de exportador de commodities, né? Uma outra situação que eu vejo que pode deteriorar a nossa governança é o aumento da importância do petróleo na nossa pauta de exportação.
A gente sabe que países com problema de governança, com problema de divisão de poder interno, que tem muita receita de petróleo, se tornam politicamente mais instáveis, né? Porque a receita do petróleo sobe, desce, sobe, desce. Você vê o que acontece com os países da África, vê o que aconteceu com a Venezuela, né? São países em que o petróleo, a receita do petróleo, num dia significa riqueza, no outro dia significa tragédia, né? Então, a nossa maior dependência com relação às receitas de petróleo, por um lado é bom, porque enriquece o país, por outro, se a gente não souber lidar com isso, vai aumentar essa nossa volatilidade política, né? E a gente está vendo isso acontecer desse A aumento gente de está vendo, dependência? bom, o petróleo já disputa ali com a soja primeiro e segundo lugar na pauta de exportação, né? A gente já está vendo, por exemplo, que o Brasil tem uma empresa chamada PPSA, que foi criada para gerir os recursos da cessão onerosa, em que o governo já está querendo usar essa PPSA para várias coisas, inclusive para essa política do gás, né, para ser um braço parafiscal. Então, além de a gente ver sinais da Petrobras voltando para o modelo antigo de atuação, reativando refinarias, reativando produção de fertilizantes, reativando política de compra de navios brasileiros caros e pouco competitivos e que nunca são entregues. Então, a Petrobras claramente já voltou a ser um braço de política fiscal do governo. E agora você tem também a PPSA, né? Então, isso aí é um terreno enorme para ser explorado. A PPSA é uma empresa que não precisava existir, tá? Você tinha um modelo de concessão que sempre funcionou muito bem, que poderia ser usado no pré-sal, tá? Não tem nada no modelo de partilha que seja melhor do que o modelo de concessão em termos de obter receita de petróleo. Toda a receita que você obtém no modelo de partilha, você redesenhando a concessão, você consegue, tá? Mas preferiram ir para o modelo de partilha. O modelo de partilha é o seguinte, basicamente, em vez da petroleira dar dinheiro para o governo para pagar pelo petróleo, a petroleira dá os barris de petróleo, dá o óleo. O que significa que o governo tem o custo de logística de armazenar esse óleo, tem o custo de vender esse óleo, e por isso criou essa empresa, tá? E aí essa empresa está, aos poucos, ganhando mais e mais atribuições do governo. Ela não precisava existir, tá certo? Então, é isso. É mais um braço parafiscal que o governo tem para explorar. Marcos, eu